Hoje é dia do quadro Ação e Cidadania e nesta quarta-feira a gente fala sobre as ações de fiscalização que vêm contribuindo para a proteção do meio ambiente. Confira a reportagem que a equipe do Ministério Público Estadual preparou. O Brasil possui inúmeras riquezas. Nas últimas 2 décadas avançamos na economia, mas nosso maior patrimônio continua sendo a natureza. As dimensões continentais do país nos permitem desfrutar de climas e biomas bem diversificados. As paisagens do Cerrado, por exemplo, são de uma beleza completamente diferente dos pampas gaúchos. E para garantir que toda essa riqueza continue sendo referência nacional, os órgãos de fiscalização, a exemplo do Ministério Público, atuam na defesa do meio ambiente. O Brasil possui uma legislação ambiental muito bem fundamentada. Especialistas afirmam ser uma das mais completas do mundo. Mas por que então, em pleno 2014, ainda existe a extração ilegal de madeira no Amazonas, queimadas no Cerrado, assoreamento de rios e lagos? O desafio ainda é enorme. Só para se ter uma ideia, entre os anos 2000 e 2012, a agropecuária foi responsável por metade do desmatamento em países tropicais. No Brasil, até 90% da derrubada ilegal da floresta nesse período ocorreu para dar lugar ao gado e à soja. Os números fazem parte de um estudo da organização Forest Trends. Ao mesmo tempo em que o estudo aponta o Brasil como líder neste tipo de ilegalidade, ele reconhece que o país reduziu dramaticamente o desmatamento desde 2004. A taxa de derrubada ilegal na Amazônia caiu mais de 70% se comparada aos índices medidos entre 1996 e 2005. Os avanços na legislação ambiental brasileira nos últimos anos já começam a dar resultados, em função da atuação dos órgãos de fiscalização e da punição dos infratores. O desafio agora é fazer com que a população entenda que ações individuais, como o ato de fazer uma denúncia, contribuem para a preservação da natureza. Bom, a gente continua falando sobre o assunto aqui no estúdio com o promotor de justiça, Pedro Geraldo. Boa tarde, promotor. Boa tarde, senhor. Obrigado pela presença do senhor mais uma vez aqui no Jornal do Meio-Dia. Bom, e o Tocantins tem muito recurso natural, né? O nosso meio ambiente é muito rico, né? A responsabilidade fica ainda maior, não é isso? Em face do posicionamento geográfico do Estado, né? Estamos aí na faixa da Amazônia Legal, isso com certeza traz uma preocupação maior por parte dos órgãos fiscalizadores em face dos crimes ambientais que ocorrem todo dia, né? E cada cidadão tem que ser ciente da sua responsabilidade. Perfeito, né? Essa preocupação por cada um dos cidadãos, assim como a gente, traz um resultado melhor para o meio ambiente e, consequentemente, para aqueles que aqui convivem, né? Promotor, nós fizemos perguntas aí na rua. Vamos então à primeira pergunta. Pois não. Meu nome é Isabel. Eu gostaria de saber se é crime ambiental comprar artesanato com pele e penas de animais. Sim, assim, a aquisição de objetos que são fabricados por objetos ou por produtos devidamente proibidos, como eu diria, devidamente tutelado pelos órgãos ambientais, necessitam de autorização legal para que possam ser vendidos e confeccionados. Comprar produtos que leva esse tipo de objeto sem a devida autorização pode ser considerado crime ambiental, sim. Eu trago a pergunta aqui para o nosso estado, né? Aqui no estado, a colheita de capim dourado, por exemplo, ela tem um período determinado, né? Não existe ainda um selo de autenticidade, mas isso também deve ser uma preocupação, né? Perfeito, sem dúvida nenhuma, senhor, bem lembrado. O capim dourado é uma produção muito particular do nosso estado, nós temos aí em grande escala, mas eles são tutelados pelo estado, né? Eles, para serem retirados, precisam de uma autorização legal, dentro daqueles locais onde eles são devidamente cultivados, né? E a apanha e a confecção de objetos com esse material sem a devida autorização, com certeza constitui crime ambiental. Vamos à segunda pergunta. Olá, meu nome é Davi. Eu queria saber se é crime criar animais silvestres, como macaco e papagaio. Todo mundo gosta. Então, no passado muita gente gostava de ter papagaio em casa, né? A bem da verdade, o crime ele se constitui quando não tem autorização legal para a criação dos animais, que há circunstâncias em que a pessoa, o cidadão, adquire esse animal, ou melhor,
tutela a integridade física desse animal em face de ter encontrado aí a hora que caiu de um ninho, uma situação qualquer. Nessas condições especiais, precisa que seja autorizado pelo órgão ambiental, né? Podendo ser esse órgão o Naturatins ou o IBAMA, dependendo da circunstância, e aí então ele poderia tutelar aí a guarda desse animal. Caso não haja essa autorização pelos órgãos ambientais, com certeza estará cometendo crime ambiental. No caso de alguns animais que são específicos da mata selvagem, esse sim, qualquer circunstância proibida é crime. Ok. Vamos então a mais uma pergunta. Eu me chamo Garcês, Manora de 3. Eu tenho uma pequena dúvida aqui. Se por acaso a gente construir uma residência, um condomínio, no área ambiental, no caso assim, próximo aos lagos, aos rios, assim, que tem a ver com área ambiental protegida, a gente paga multa? Isso acontece bastante aqui, Bastante. Nós temos aí problemas seríssimos, sobretudo na cidade de Palmas, com relação a isso. Sim, o que nós chamamos de áreas de preservação permanente, são as famosas APPs. Essas áreas, elas têm um tratamento especial em face da proteção que elas trazem aos córregos, aos rios, aos tanques artificialmente criados, que é o caso do lago. E são crime ambiental, sim, você fazer qualquer tipo de construção ou edificações às margens desses locais sem autorização do órgão competente. Pode até ser que seja autorizado uma edificação nesses locais, mas depende de acompanhamento dos órgãos específicos, municipal, estadual ou federal, né? Onde eles dirão se pode ou não pode e a forma como poderá ser feito. Ok, doutor Pedro, a gente agradece mais uma vez a participação do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Um prazer é todo nosso, Anselmo. Estamos sempre à disposição, o Ministério Público agradece. Lembrando que o quadro Ação e Cidadania é sempre às quartas-feiras aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira. De acordo com